Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto presencial e online. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, colocamos esse culto onde vai ser ministrado reino de Deus, reino do inferno, treva e reino do mundo. Deus, que o nosso coração esteja aberto a entender a sua vontade e nós possamos ver em qual desses reinos nós estamos mais envolvidos. Senhor, não pedimos misericórdia, porque cremos que isso o Senhor já nos deu. Pedimos que o Senhor nos dê esclarecimento, entendimento e abra a nossa visão, como o Senhor abriu a visão de Geazi, juntamente com o profeta Eliseu, para ver os carros e cavalos de fogo. Meu Deus, nós aprendemos nessa manhã na escola dominical uma palavra muito tremenda. O homem estava colado no profeta. Eliseu colava em Elias. E nós precisamos estar colados na casa do Senhor, ouvindo o Senhor, entendendo as confrontações que temos que receber e procurarmos entender que aqui na casa do Senhor nós somos ensinados, nós crescemos na fé e nós mudamos de rota. Meu Deus, abençoa o ministério de louvor, abençoa os instrumentistas, a vocalista, abençoa, Deus, a filmagem, o data show, todo o trabalho que está sendo feito, que a mão do Senhor esteja na frente, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Aqueles que puderem, vamos ficar em pé para adorarmos ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei.
aplauda o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Pela graça de Deus, Deus nos deu, a mim e a você, a oportunidade de estar uma vez mais em sua casa. Temos louvado o nome dele, adorado, temos exaltado esse nome que é sobre todo nome, mas nesse momento nós vamos começar a meditar nas Sagradas Letras. O tema, eu quero falar sobre um tema, e desse tema falar sobre 3 coisas que eu disse de manhã, falar sobre o reino de Deus, o reino das trevas e o reino do mundo. Mas o tema é: quem não passou pela morte antes de terem visto o reino de Deus? Quem não passou pela morte antes de terem visto o reino de Deus? E eu gostaria de você se colocasse em pé, para que nós possamos ler 2 versos, um no Lucas capítulo 9, versículo 27, e o outro que é uma confirmação do Lucas, que é Mateus 16, 28. Uma declaração de Jesus, quando ele estava com os discípulos e também com os fariseus. No versículo 27 diz assim: verdadeiramente vos digo, Jesus disse, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Mateus 16, 28. Uma outra forma de dizer: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, momento de meditação, momento de reflexão. Já temos louvado o Teu nome. Agora, Senhor, alcança o nosso coração com as Sagradas Letras, com a espada pontiaguda que é a Tua palavra, e penetra dentro de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. O evento que Jesus mencionou no texto que nós lemos, nos 2 livros, isso que ele disse aconteceu 8 dias depois. Quando ele disse essas palavras, 8 dias depois aconteceu. No Monte da Transfiguração, quando estavam presentes alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. No Lucas, no versículo 28 e 29, tem a descrição clara. Diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu, versículo 29, que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Neste texto, você que está em casa, eu gostaria que você ficasse atento para você não perder o fio da meada, porque se você se distrair, você acaba não entendendo. Nesse texto, Pedro, Tiago e João puderam ter uma antevisão da exaltação futura em glória de Jesus Cristo
e da vinda do seu reino. Pedro, Tiago e João viram Jesus em sua forma glorificada. Nesse monte apareceu também Moisés e Elias, que são as duas testemunhas, que fala lá no Apocalipse, que falavam com Jesus a respeito de sua partida. Quem? O próprio Cristo, que estava para acontecer em Jerusalém. Baixa só um pouquinho a música. No versículo 30, versículo 31, diz bem claro assim: eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. De quem? De Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro, Tiago e João, eles viram o reino visível. Por isso Jesus disse: antes que alguns daqueles morressem, eles viriam o reino. Pedro, Tiago e João viram o reino visível. Porque nós vamos falar daqui a pouco que o reino de Deus é invisível, não tem aparência visível. O reino das trevas não tem aparência visível. A única aparência visível é o reino do mundo. Pedro, Tiago e João estavam tomados de muito sono, mas mesmo assim eles conseguiram manter-se acordados. Viram os dois que estavam ali, que eram Moisés e Elias. Pedro, ele se entusiasmou tanto daquilo que ele viu, ele sugeriu que se construísse 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Jesus, é bom que a gente esteja aqui, vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés. Estava empolgado, falou o que não devia. Versículo 33, só para você se certificar, diz assim: ao se retirarem Moisés e Elias, Jesus disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Estava empolgado. A gente empolgado, a gente fala coisa que não é para falar. A gente se entusiasma às vezes, por ver tanta coisa, a gente começa a falar algumas coisas tão ilógicas, como disse Pedro. Enquanto Pedro falava, a Bíblia Sagrada diz que veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dessa nuvem se ecoou uma voz. Está lá no versículo 34, 35. Enquanto assim falava, Pedro, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Versículo 35, dela veio uma voz, dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Pedro, Tiago, João tiveram a visão do reino de Deus numa aparência visível. A Bíblia diz que depois daquela voz todos emudeceram e ninguém mencionou mais nenhuma palavra. Cristo, o Rei, apareceu com seu rosto resplandecente como o sol e com suas vestes brancas como a luz. Nós comparamos esse aparecimento
com que escreveu João lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, 12, 13. Ele diz: vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga peleja com justiça. E aí ele diz: os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. A Bíblia Sagrada diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 34, testificando, confirmando, que apareceu uma nuvem que envolveu esses 3 discípulos que mencionamos agora mesmo, e das 2 testemunhas, está lá em Lucas 9, 35. Pedro, que foi uma das testemunhas do reino visível, na sua epístola, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, 17, 18, ele diz assim, preste atenção: porque não demos o conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro, Tiago e João viram a glória visível, a glória de Deus visível, o reino de Deus visível. O aparecimento desta nuvem pode ser considerada um genuíno cumprimento da promessa descrita lá em Lucas 9, 27, sobre a manifestação do Filho do Homem no seu reino. Os fariseus interrogavam a Jesus, porque Jesus estava falando sobre o reino de Deus, e eles estavam esperando o reino de Deus chegar. E eles interrogaram a Jesus, querendo saber quando viria o reino, que eles aguardavam de uma forma ansiosa. Foi quando aconteceu esse relato que nós começamos na leitura inicial. Lá no verso 20 diz assim: interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: olha só, não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus é espiritual. Somente Pedro, Tiago e João viram a aparência visível do reino de Deus no Monte da Transfiguração. O que Jesus disse se cumpriu 8 dias. O que significa essa frase? No versículo 20 ele disse: nem dirão ei-lo aqui, ou lá está. Por quê? Ele não é visível. O reino de Deus não é visível. Mas ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. O que significa essa frase? O reino de Deus está dentro de vós. Observe que Pedro, Tiago e João, eles tiveram uma visão do reino com aparência visível, ali no Monte da Transfiguração. A frase descrita por Jesus, de que o reino de Deus está dentro de vós, significa que o governo de Deus neste mundo, na presente era, é essencialmente espiritual, não é visível. Neste tempo presente, o reino de Deus se manifestará e se encontrará dentro do coração do homem que reconhecer verdadeiramente Deus como Rei e Senhor.
Vale ressaltar que os fariseus, em sua maioria, eram opositores declarados de Jesus. Muitos estudiosos acreditaram que a pergunta feita foi em tom de zombaria. Jesus era muito diferente do tipo de Messias que eles estavam esperando, que eles estavam aguardando que viesse. Por isso que a maioria destes fariseus se empenharam em tentar expor Jesus com a intenção de desmascará-lo como um falsário. Ei, o reino de Deus não vem com aparência visível. Nós estamos aqui, o reino de Deus está aqui, mas não estamos vendo o reino de Deus, porque o reino de Deus está em cada um de nós. Aqui tem o reino de Deus, mas ele não é visível. Você é visível, mas o reino de Deus não é. Jesus foi bem claro em sua resposta, declarando que o reino não viria com a exibição externa. Os judeus estavam esperando a chegada de um reino terreno visível, liderado por um Messias conquistador. Os judeus esperavam que na implantação desse reino exterior, o tipo de Messias que eles aguardavam haveria de libertar a nação da opressão estrangeira e constituí-la numa posição muito proeminente no mundo. Nos tempos de Jesus, a vinda desse reino já era um desejo antigo da parte dos judeus. Esses judeus realmente esperavam por isso ansiosamente, e a pergunta que eles fizeram acerca do reino de Deus era legítima, porque eles estavam esperando. De fato, eles tinham um grande interesse em saber sobre isso. No entanto, a mensagem principal da pregação de Jesus dizia justamente que o reino de Deus já era chegado. Ele era o representante do reino de Deus. Ele mesmo anunciou lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Ele disse: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Chegou através de Jesus, as pessoas vão alcançar Jesus através de você. O reino de Deus é chegado até você. O reino de Deus encheu a sua alma para você chegar às pessoas, para que elas possam alcançar o reino de Deus. Mas isso só depende de mim, de você. Nós somos o reino de Deus, temos o reino de Deus aqui na terra. O problema é que na ótica dos judeus, tudo continuava exatamente igual exteriormente, não mudou nada para eles. Então, como o rei dos deuses, como o reino de Deus poderia ter chegado? Nenhum Messias havia sentado literalmente no trono de Davi em Jerusalém. E os judeus ainda continuavam sob o domínio de Roma. Nada mudou. Por isso que Jesus foi rejeitado, porque não houve nenhuma mudança na chegada de Jesus. Eles continuavam cativos, eles continuavam na mesma situação. E aí Jesus disse que o reino de Deus não viria com aparência visível. Ele disse: ele está aqui, ele está ali. Não é visível. Então, eu quero que você entenda que ser testemunha de Jesus aqui na terra implica na manifestação visível do reino de Deus através de você, através da minha vida, através de nossas atitudes, através das nossas reações, através do nosso timbre de voz. Você lembra quando o rei perguntou como é que estava vestido? Como é que falava? Elias. Foi conhecido.
Elias foi conhecido por alguém que informou, ele perguntou quem era, como é que estava vestido, como é que falava. Ele disse: Jesus, eu sei quem é Elias. O rei disse: é Elias. Nós somos identificados por aquilo que falamos. Somos identificados por aquilo que, na forma como reagimos. Somos identificados pelo nosso timbre de voz. Entenda, o nosso manusear nas escolhas, nos passos que damos e a direção que tomamos tem responsabilidade. O reino de Deus não é aparência visível. Na verdade, aí eu vou entrar, são os 3 reinos. O reino de Deus, o reino das trevas e o reino do mundo. O reino de Deus é invisível. O reino das trevas é invisível. E o reino do mundo é visível. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Saiba que a guerra que está sendo travada é espiritual, com objetivos distintos. O reino das trevas, o diabo se acha o príncipe deste mundo, no reino do mundo. O reino de Deus, Jesus veio como rei, mas ele não veio para habitar na terra, ele já havia amaldiçoado a terra lá com Adão. Deus não se interessa nessa terra, serão novos céus e nova terra. Essa terra Deus não quer ocupar, não quer governar nessa terra. Ele disse lá no Salmo 33, diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o grupo se reúne, as coisas começam a acontecer, mas Deus não tem nenhum objetivo e propósito nessa terra. Deus quer tirar aqueles que estão, disse: você não é mais do mundo como eu do mundo não sou. No reino do mundo eu não pertenço, eu vivo nele, mas não pertenço a ele. Eu preciso dizer, preciso entender, preciso saber que eu estou dentro, vivendo no reino de Deus, no reino deste mundo, aonde eu estou batalhando no reino espiritual, batalhando contra o diabo, contra os principados, contra as potestades. Veja o que está escrito, João capítulo 10, versículo 10. Vou ler bem devagar. O ladrão, reino das trevas, vem somente para roubar, matar e destruir, reino do mundo. Eu vim, reino de Deus, para que tenham vida no reino do mundo e tenham em abundância, até que o reino de Deus seja visível. O diabo quer instalar o reino das trevas na mente do homem, escravizando esse homem no reino deste mundo. Jesus quer instalar o reino de Deus no interior do homem, para que este homem seja instrumento de Deus, vivendo no reino do mundo, mas não mais pertencendo ao reino do mundo, liberto do reino das trevas e também do mundo. Observe como a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir para que o reino de Deus se manifeste dentro de nós. Ele diz: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. As pessoas estão enganadas.
estão sendo enganadas pelo reino das trevas, com a oferta de que eles terão uma eternidade na terra, com muita fama, com muito poder e com muita riqueza. Mas Satanás é especialista em falar mentiras. Mas hoje, entenda, por isso que a mentira tem mais peso que a verdade. Se você vive a verdade e alguém fala mentira a seu respeito, você é questionado. Sabe por quê? Porque o diabo está incutindo que a mentira é a maior verdade que ele implementa. Mas as pessoas estão sendo enganadas, estão dando valor à mentira. E acham que, por isso que tem pessoas, muitas pessoas que fazem um pacto com o diabo. Por quê? Porque ele diz assim: vocês vão viver eternamente aqui na terra, vocês vão ter fama, poder e riqueza. As pessoas estão sendo enganadas. Entenda, perceba que a mentira tem muito mais peso hoje. Se você tiver uma amizade de 30 anos, chegar alguém de fora e dizer assim: fulano está assim, pronto, já não presta mais, porque aquela mentira introduziu como verdade no coração daquelas pessoas. Isso é obra das trevas. Sabe por quê? Para que o diabo possa ter o espaço para que você viva, para que a pessoa viva no reino das trevas, enganado no reino do mundo. Está dando para entender, irmãos? Eu estou falando assim grego, ninguém está entendendo. Irmãos, a batalha espiritual, irmãos. Tem muita gente sendo enganada. Se explica por que a mentira tem tanto peso agora. Nunca teve tanto peso a mentira quanto agora. Tanto que a pessoa tem especialidade em mentir. Faz de conta que eu não fui. Mentira. E se alguém diz para ele: você não foi, você disse que não foi. Não, você se enganou. Outra mentira. A mentira está tendo peso, irmãos. A gente tenta dar o jeitinho para não chatear, e a gente começa a falar mentira. Isso é reino das trevas, no reino do mundo. O que a Bíblia diz? A palavra deve ser sim, sim, não, não. Passando disso, é o quê? Procedência maligna. Reino das trevas. Tem gente que tem facilidade de mentir. E não é só lá fora não. Dentro da igreja também. Tem crente mentiroso, irmãos, que fala assim, a cara não treme. Não treme. Não, eu não fui porque eu estava ocupado, dormindo. Mentira. Reino das trevas, ocupando espaço no coração de quem é reino de Deus, tem o reino de Deus. Cuidado como nós estamos no reino deste mundo. Olha só, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é fantástica, gente. Eu me apaixono cada dia que eu medito nela. Não existe contradição, existe convergência. O reino de Deus, ele é espiritual. Esta é a razão por que Jesus disse: eu vou para o outro Consolador vir, porque se eu não for, ele não virá. Quem era o outro Consolador? Quem? Não conhece? Quem é? Espírito Santo. Espírito Santo é o que? É carne? É corpo? Não é espírito. O reino espiritual. O Espírito Santo, ele veio, o outro Consolador veio no reino espiritual, aqui nesse mundo. O reino de Deus de forma espiritual, para entrar no coração do homem, transformando o reino de Deus dentro do homem. Ele disse assim: eu rogarei ao Pai, João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco.
O Espírito da verdade, olha só, que o mundo não pode receber porque não vê. Reino espiritual, irmãos. Nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. O reino de Deus está dentro. Aponta o dedo, esse dedo seu aí, direito, mindinho, fala assim: o reino de Deus está dentro de você. Ele está dentro de você, o reino de Deus. O Espírito Santo, ele veio trazer todas as instruções, o ensinamento, para que o reino de Deus se amplie dentro de você, para que você tenha coragem, para que você tenha autoridade, para que você possa transparecer o reino de Deus dentro da sua vida neste mundo. Observe que Jesus disse ainda lá em João capítulo 14, no verso 26, no mesmo capítulo, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por isso que as pessoas olham para você: mas como é que você consegue ficar de pé diante de tanta situação? Ele não sabe, ele não conhece, mas você sabe, você conhece. O Espírito Santo está dentro, está ensinando, está te dando a direção, a capacitação para você superar o momento mal que você está atravessando. É isso que as pessoas que estão lá fora não entendem, porque não o conhecem, não conseguem ver. Eles só conseguem ver a atitude sua, a reação sua, mas não sabem como é que explica isso. Isso é reino de Deus, isso é o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Aleluia! Sabe aqui também uma coisa: o reino de Deus, ele só se tornará visível a partir da segunda volta de Jesus. Até lá, invisível. O reino das trevas quer governar o mundo. Ele ataca os que são de Deus. O reino de Deus não quer governar a terra, quer resgatar os que estão no mundo, libertando-os do mundo e do poder das trevas. Então, este lugar chamado terra, há uma guerra ferrenha entre o reino de Deus e o reino das trevas, no reino deste mundo. Aí a gente entende. Tem muitos crentes, muitos servos, pastores, pastoras, missionárias, que ficaram doentes com essa praga que tem aí e morreram. Aí vai dizer: mas por quê? Deus conhece o coração e diz: eu vou te tirar esse sofrimento, vem para mim, porque você agora vai ver o reino, você vai se preparar para ver o reino de Deus visível. Ei, esse reino que nós estamos aqui é do mundo. Mas como é que você e eu estamos vivendo neste mundo? Porque tem o reino de Deus dentro de nós. A gente consegue ser luz, a gente consegue ter discernimento, a gente consegue ter paz em meio às guerras, a gente consegue ter confiança, manter a fé, a esperança. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós e estamos nós colocando os pés no reino deste mundo. Já vou terminar. Vamos falar sobre o reino de Deus que está dentro de nós. Como foi dito, os judeus esperavam um reino que chegaria de forma estrondosa, cheio de pompa. Os judeus estavam aguardando um cerimonial, grande cerimonial, que iria apresentar ao mundo o reino no qual eles teriam participação proeminente. Porém, Jesus aponta para o outro lado, dizendo que o verdadeiro reino de Deus estava se manifestando de forma silenciosa, misteriosa,
e invisível aos olhos humanos. Saiba que o verdadeiro reino de Deus, em sua essência, é de caráter espiritual. Por isso que Paulo fala assim: aquele que é espiritual, ele pensa nas coisas do Espírito. Aquele que é carnal, pensa nas coisas da carne. Por isso que ele nos convida a vivermos uma vida espiritual. Sabe por quê? Porque é o reino espiritual que precisa predominar sobre a nossa natureza no reino deste mundo. O Messias genuíno, o rei prometido nas Escrituras, não veio cumprir a agenda de homens. Ele veio cumprir o propósito soberano de Deus. Jesus veio inaugurar uma era na qual o reino seria manifesto no reinado de Deus no coração do homem, por meio da fé no Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus não está restrito a limites geográficos ou preso às etnias. O reino de Deus crescerá por toda a terra e reunirá pessoas de todos os povos, línguas e nações. Esse reino estará em pleno desenvolvimento dos corações dos homens que reconhecerem o senhorio de Cristo e se submeterem à vontade. Por isso que ele disse: o reino está dentro de vós. O reino de Deus está dentro, mas antes ele estava entre. Antes de o reino de Deus estar dentro, ele estava entre. Jesus estava entre os discípulos, entre o povo. O reino de Deus estava entre. Mas a finalidade era que o reino de Deus estivesse dentro. Ele fez o que tinha que ser feito, pagou o preço, foi, e outro Consolador, o Espírito Santo, veio para habitar dentro de nós. O reino de Deus agora está dentro. Estava entre, mas agora está dentro. Por isso que Jesus carregado no peito é fora. Ele precisa ser carregado no coração, dentro. Porque ele está dentro de nós. Entre vós é diante dos homens, dentro de vós é no interior do homem. Jesus aponta claramente para um reino de caráter espiritual, quando ele diz: o reino de Deus está entre vós, tanto aos fariseus quanto para qualquer outra pessoa. Jesus simplesmente estava dizendo que o reino de Deus está dentro de certos corações. Eu gostaria de saber se tem pessoas aqui onde o reino de Deus está dentro. Eu gostaria que você se manifestasse dizendo assim: o reino de Deus está dentro do meu coração. Você pode dizer isso aí: o reino de Deus está dentro do meu coração. Eu não escutei nada. Vamos lá. Que coisa boa. Vamos dar uma salva de palmas porque Jesus, porque o reino de Deus está dentro de nós. Eu preciso ter essa convicção de que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, está dentro da minha vida. Por quê? Porque há uma guerra espiritual. Reino de Deus, reino do mundo, reino das trevas. Se você não tiver o reino de Deus na sua vida, você está propenso, você está correndo sério risco, está vulnerável ao reino das trevas. Que ele não vai, que a intenção dele não é te levar para o inferno, porque ele não vai levar ninguém para o inferno. Jesus é que vai mandar.
O reino das trevas quer fazer você entender que você vai ter uma eternidade aqui, o homem vai ter uma eternidade aqui, vai ter poder, vai ter riqueza, vai ter bens, vai ter fama, não vai se preocupar. Foi aquela parábola daquele homem que teve muitas riquezas, no popular de hoje, muito dinheiro. Ele criou outros celeiros e diz: agora alma, come, bebe e fica aí tranquilo. Reino das trevas é isso aí, essa impressão de que o reino daqui da terra é eterna para o homem. O homem vive enganado. Você já percebeu como é que tem muita gente, muito artista morrendo cedo? Mas a palavra diz: és louco, nessa noite pedirão a tua alma. E o que tu tens nesse reino do mundo, para quem será? O diabo nunca vai dizer para você, nunca vai dizer para o homem: eu estou te preparando para ir para o inferno comigo. Ele vai dizer para você: se você quiser, eu te dou tudo aqui. Mas ele não disse, ele nunca vai dizer: eu vou te dar aqui enquanto não for mandado para o inferno. Se a pessoa segue o reino das trevas, o final é onde o reino das trevas vai ficar, finalizará. Então eu convido a você a viver o reino de Deus, nesse reino deste mundo, sabendo e entendendo que você e eu não somos mais daqui, porque dentro de nós tem um reino de Deus. E esse reino de Deus, ele tem um selo da presença marcante do outro Consolador. Não estamos como um barco à deriva, diante de tempestades ou desertos. O Espírito Santo está conosco, nos ensinando, nos direcionando, fazendo banquete no deserto, fazendo com que as águas se acalmem, o vento se sossegue, que as cadeias venham estar sendo quebradas, que a jaula possa ser desfeita, para que os grilhões sejam quebrados. Que se você estiver numa cova cheia de leões, o Espírito Santo está junto, porque a boca dos leões estarão fechadas, a chama não vai queimar em você, não vai arder em você. Se você tiver o reino de Deus dentro da sua alma, o Espírito Santo está aí para te proteger, o Espírito Santo está aí para te ensinar, a mim e a você, a ter autoridade sobre todas as coisas. E eu preciso viver no reino de Deus, estando no reino do mundo, porque se eu não viver o reino de Deus neste mundo, eu estou propenso e vulnerável ao reino das trevas, que veio para matar, roubar e destruir. Só que a mensagem não é essa. A mensagem é: fica tranquilo, eu vou te dar tudo. Essa é a mensagem do reino das trevas. Sabe que o reino de Deus tem dois aspectos: o aspecto presente e o aspecto futuro. O presente, espiritual; o futuro, visível. Se você quiser ver o visível, aonde Pedro e Tiago e João viram, você precisa viver o invisível, reino de Deus, que está dentro de nós. Amém? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. A igreja diga: Deus abençoe você. Boa semana para você.